Olá, oitavo. Vamos começar mais uma aula. Enquanto vocês vão aí abrindo as apostilas, pegando a nossa água, eu vou olhando aqui o post da nossa outra aula para anotar aqui os alunos que fizeram o dever. Eu vou começar lá na página 42, pessoal. Falar de independência das Américas Espanholas. Bom, antes de começar, vamos corrigir os exercícios da aula passada, né? Página 41. Então, o primeiro exercício, ele pede para nós explicarmos qual é a relação entre a Revolução Constitucional do Porto, famosa Revolução do Porto, e a independência do Brasil. Tem tudo a ver, né, pessoal? Então, eu vou pôr aqui, ó, a resposta para vocês de maneira escrita. Enquanto isso, eu vou explicando, né? Então, ó, a Revolução Liberal do Porto aconteceu em 1820 e ela foi a grande precursora aí da pressão em cima da família real portuguesa para que eles voltassem a Portugal, né? Napoleão já havia sido derrotado e as cortes portuguesas, como vão ficar conhecidos, né? O pessoal que vai pressionar Dom João a voltar. Após a volta aí de Dom João, ele vai deixar aqui no Brasil Dom Pedro, no caso Dom Pedro de Alcântara, né? Ele só vai virar Dom Pedro I depois da independência do Brasil, mas o Dom João vai embora, deixa aqui o Dom Pedro, e assim que ele volta para lá, a gente viu que as cortes portuguesas começam a pressionar o Dom Pedro aqui, para que ele se subordinasse a Portugal novamente. Mas o Dom Pedro deu todos os indícios que ele não ia fazer isso, né? Como que ele, então, se livrou dessa pressão que nós conversamos na aula passada, da maneira como eles ridicularizavam o príncipe, né, à distância? A única solução vista por Dom Pedro era a independência, né? Então, é dessa maneira que a Revolução do Porto está intimamente ligada com a independência. Foi a pressão muito grande que a Revolução fez em cima de Dom Pedro que acabou forçando ele a pedir a independência para não ter que se subjugar às cortes portuguesas. Na questão 4, a pergunta é: qual foi o papel de José Bonifácio no processo de independência do Brasil? Eu também deixei aqui, ó, a questão escrita, mas eu também vou explicar para vocês, porque a gente viu, né, que o José Bonifácio vai ser aí o braço direito do príncipe, uma grande influência. Ele vai ser aí o que a gente chama de estadista, porque a gente viu que ele realmente vai pensar nas questões para o Brasil, né? Ele pensa, né, porque ele foi nomeado para ser o ministro do reino e dos negócios estrangeiros. Então, quer dizer, Dom Pedro pôs uma pressão muito grande, mas também uma honra muito grande. José Bonifácio abraçou essa questão e realmente liderou aí os ministérios durante todo o processo de independência. Por essa razão, ele vai sempre se tornar uma figura muito importante. Ele vai ser conselheiro de Dom Pedro, né? Vai ajudar ele a tomar decisões. Foi ele até que ajudou com que Dom Pedro fosse lá, tomasse a decisão para ir para São Paulo, né? Buscar apoio para fazer a independência. E ele também foi um articulador aí por trás das elites brasileiras e do monarca, para que os dois se entendessem e que, ao declarar a independência do Brasil, aí, tudo desse certo. Então, na verdade, o José Bonifácio foi o grande administrador da questão, né? A gente sabe que o Dom Pedro queria muito a independência do Brasil para se livrar de Portugal, mas toda a estabilidade que houve nesse processo foi oriunda aí do poder de articulação do José Bonifácio, né? Ele também vai ajudar muito depois, a gente vai estudar essa questão quando o Império do Brasil se formar,
e a gente vai ter um governo bastante centralizador, poder todo na mão de Dom Pedro, e o Bonifácio que vai ajudar a fazer isso, né? Então a gente viu aí, quem leu lá a apostila previamente também conseguiu enxergar essa questão. A 5, ela pede o seguinte, pessoal: explique o que foi o Tratado do Rio de Janeiro, ou então o chamado Tratado de Amizade e Aliança. Novamente, né, quem leu o texto, lá na página 41, também entendeu que a questão queria. Eles queriam que a gente explicasse o que foi esse famoso Tratado de Amizade e Aliança. Pessoal, esse foi o tratado que realmente fez com que Portugal reconhecesse a independência do Brasil. Né, ele foi assinado lá em meados de 1825, como vocês estão vendo aí na resposta, e é ele que faz com que os portugueses vejam que realmente o Brasil não é mais colônia, ele é separado. É claro que houve aí vamos dizer assim, uma indenização, né, por conta disso. O Brasil pagou aí as famosas libras esterlinas para Portugal, para que esse tratado aí pudesse ser assinado, né? É claro, antes dessa assinatura, nós tivemos aí 2 anos de conflitos entre o exército brasileiro e as forças portuguesas, mas aí com a ajuda da Inglaterra, que também estava nesse meio aí, desde a vinda da família real, a gente conseguiu fazer esse tratado que nada mais é do que o reconhecimento de Portugal sobre a independência do Brasil, certo? Deveres corrigidos, vamos virar as nossas páginas, que hoje nós vamos continuar falando de independência, mas não do Brasil, nós vamos falar da independência da América Espanhola. Vocês estão vendo aí na página 42 que é um território bem vasto, né? Para quem está vendo o mapa aí, vocês podem perceber que aparentemente o território brasileiro é um pouco maior, né, nesse momento do que é agora. E vejam também que uma grande parte dos Estados Unidos, da América do Norte, também faz parte da Espanha, né? Estão vendo ali em cima do que hoje seria o México. Esse território vai diminuir, claro. Mas então vamos lá. Vamos começar aí com a nossa aula. Vamos falar sobre a independência da América Espanhola, aula 16. Pessoal, primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto, né? Qual que é a situação pela qual a gente vai estudar? Qual a situação pela qual o objeto de estudo está passando? E nesse momento, eu vou falar para vocês que vocês têm que prestar bastante atenção, ler os textos antes de vir para as aulas. Por quê? O contexto, pessoal, ele é dividido. Como nós estamos falando de uma colônia, existe o contexto da colônia e o contexto da metrópole. Nesse caso aqui, o contexto da colônia América e o contexto da colônia, da metrópole Espanha, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que estava acontecendo. Uma coisa que a gente tem que entender é que todas as colônias espanholas vão passar por esse processo, tá? Por quê? Porque lá na Europa está acontecendo uma crise muito grave de 2 coisas importantes. Primeiro, a crise do mercantilismo, que a gente já viu ano passado que o mercantilismo é o regime econômico que acompanha todo o regime político que a gente deu o nome lá de antigo regime, né? Dentro dele está o absolutismo. E o próprio antigo regime também está entrando em crise. Então é interessante vocês entenderem que essas características primeiras que nós vamos tratar hoje, elas vão acontecer praticamente em todas as colônias espanholas, né? Em todos os países que vão se formar depois das suas independências, esse tipo de coisa aconteceu. Como tudo começa? Lá na Espanha, pessoal, houve uma crise sucessória. No final do século XVII, em 1700, o rei Carlos II morre. Ele era da dinastia de Habsburgo e ele não tinha nenhum herdeiro. Só que tem um problema, ele também não tinha nenhum parente
para assumir a coroa. Levando isso em consideração, Carlos II deixou o trono, olha que interessante, num testamento para um sobrinho, né? Sobrinho neto, bem distante, né? Por exemplo, a sua avó tem uma irmã e essa irmã tem um neto. Imagina, é distante, né? O parentesco. O trono vai para esse sobrinho neto, que seria, então, Felipe, o Duque de Anjou. Nesse momento, nós temos um problema, porque o Felipe não é só o sobrinho neto do Carlos da Espanha, mas ele é neto legítimo do Luís XIV, da França. Mas, qual que é o problema, né? Tudo em família. Então, havia uma briga entre os Habsburgo, Carlos II, que faleceu, e a família Bourbon, que é a família que está no trono da França, a família de Luís XIV. E aí começa esse conflito, essa tensão entre a família. Fora isso, vocês viram aí no texto que alguns países vão achar isso muito ruim, principalmente a Inglaterra, a Áustria, que nesse momento, né, ela está caminhando para o esquecimento das grandes potências, mas ela ainda é, né? A Inglaterra está ali surgindo ainda como grande potência. E metade do Sacro Império Romano-Germânico. O que é o Sacro Império Romano-Germânico? Seria a união da Prússia e do território que vai vir a se formar como Alemanha, tá? A Alemanha como país ainda não existe. A Itália também como país nesse momento ainda não existe. Elas são aglomerados de reinos, né? Eles são os últimos países a saírem daquele regime feudal de territórios pertencentes a príncipes, a famílias e até a própria igreja, tá? Então a Alemanha e a Itália são os últimos países da Europa a realmente se formar um país. Nesse momento, eles ainda não existem, né? Então o que acontece? Esses países começam a falar, não, peraí, vai pôr o Felipe aí não. Por quê, pessoal? Porque, pensa comigo, a Espanha tem um território gigantesco de colônia, né? Ela mostrou para todo mundo que naquela colônia tem uma quantidade de ouro astronômica. A própria Inglaterra tá rica nesse momento porque roubou, lembra Elizabeth II? Mandava os piratas lá roubar os navios espanhóis cheios de ouro, prata e pedras preciosas. Então ninguém quer que o trono fique para um dessas famílias, né? Nem pro Felipe, nem para ninguém ali que possa usurpar o trono da família Bourbon, né? O que acontece então? Eles tentam falar, tem o rei ali, o Carlos da Áustria, né? Ele pode assumir esse trono. Ó, que interessante, né? Simplesmente vai lá e assume. É aí que começa a guerra de sucessão pelo trono espanhol. E ela vai durar nada mais, nada menos do que 11 anos. Como que isso vai se finalizar? Com o Tratado de Utrecht. O Felipe vai assumir o trono como Felipe V da Espanha. Só que ele vai assinar esse tratado com uma série de concessões, tá? Várias concessões, permissões, principalmente para a Inglaterra. Então a Inglaterra vai poder fazer comércio ilimitado, a Inglaterra vai poder vender escravos lá, a Inglaterra vai receber o estreito, a região de Gibraltar, lá na costa da Espanha, né? Eles vão liberar aquela região. Então, quer dizer, todas essas concessões econômicas vão abalar o quê, pessoal? Qual que é o tema de hoje? A colônia. Tudo isso que está acontecendo lá, abalando as estruturas econômicas, sociais e políticas da Europa, reflete na colônia. Se não existe uma liderança na própria metrópole, na Europa, como é que vai existir uma liderança aqui, na América? Não tem como.
Então, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, além dessa questão, temos uma questão política. O que é a questão política, pessoal? O antigo regime não está entrando em decadência? Está. Por quê? Lembra que eu falei para vocês que certas coisas da história acontecem simultaneamente? Pois é. Qual que foi o nosso primeiro capítulo dessa apostila? Isso mesmo, iluminismo. Então, olha só, nós temos todas essas crises somadas a ideias iluministas. Lembra? O questionamento. Vocês estão brigando para ver quem que vocês vão pôr no trono, mas por que vocês têm que pôr alguém no trono? O iluminismo questiona tudo isso. Questões econômicas, além do tratado. Como assim, Pro? Que questões econômicas? Pessoal, a mineração está indo muito mal na Espanha. As minas de ouro estão quase esgotadas. Então, veja só. Vamos juntar mais uma coisa? As pessoas que moram aqui na colônia, mas vão estudar lá na Europa, elas vão estudar o quê? Iluminismo. Aí elas voltam para a colônia das Espanha, voltam aqui para a América com as ideias iluministas de emancipação, de liberdade econômica. E agora? Como é que vai fazer? Né? Fora isso, pessoal, nós temos mais uma coisa. O crescimento da pecuária e da agricultura. Né? Então, a mineração está caindo, não está dando mais lucro. Então, nós temos uma terra gigantesca, vamos criar gado, vamos fazer agricultura nessa terra. Só que tem um detalhe. Quem era elite durante a mineração é um grupo. Mas quem vai ser elite durante a pecuária e a agricultura é outro. É isso mesmo, pessoal. Vamos ter, junto com isso, a questão social. Questões sociais. O que acontece? Nós temos um grupo que vai surgir agora, uma nova classe social, chamada crioulos. Os crioulos, pessoal, na Espanha, eles têm uma outra conotação, tá? Eles não descendem de negros, nem descendem de escravos negros, né? Nem descendem de escravos índios. Eles são descendentes de filhos espanhóis, eles são brancos, tá? Só que tem um detalhe, eles não nasceram na Espanha, eles nasceram na América, por isso eles não têm aquele ar de nobreza, sabe? Quem tem o ar de nobreza e que mandava anteriormente, quando era mineração, eram os chapetones, que eram pessoas que vinham realmente da Espanha, geralmente nomeados pela coroa espanhola, para poder ficar de olho aqui na mineração. Então, esses caras, os chapetones, eles são muito arcaicos, sabe? Eles acham que ainda tem que ter pacto colonial, eles acham que a Espanha ainda tem que mandar em tudo, e os crioulos não. Os crioulos vão ser os caras da independência, eles querem a independência, né? Para poder crescer ainda mais. Por quê? Vocês já perceberam, né? Eles são burgueses, né? Eles são burgueses lá na América que conseguiram fazer fortuna aí comercializando carne, couro, agricultura, né? Bom, juntando tudo isso, nós temos que um embate, né? Eles vão começar a brigar. É aí que o rei lá da Espanha, aí já, né? A gente já está no século XVIII, né? Já passamos aí de 1700, já é o Carlos III. Ele fala assim, bom, como os crioulos estão muito ricos, vamos fazer uma reunião aqui onde os mais ricos podem participar da política, né? Porque burguês não participa da política, lembra? A política é reservada só para a nobreza. É justamente isso que os iluministas também estão contra, né? Vamos fazer os cabildos. Cabildo, pessoal, era um tipo de local mesmo, de lugar mesmo, reunião, né? Que eles podiam, os crioulos que eram economicamente abastados, ricos, podiam ir lá e tentar ajudar, né? Participar da administração, das decisões políticas. Mas mesmo assim,
Ainda existia aquela pressão, aquela rispidez entre crioulos e chapetones. Até que a gente vai ter o primeiro levante, né? O Tupac Amaru II, lá no território do Peru. A apostila até pede não confundir com o Tupac Amaru, que era imperador inca, não é ele, tá? A gente está em 1780, o imperador inca é de 1500. Bom, o Tupac, ele vai liderar um movimento, um levante, onde os índios mestiços escravos, a parte mais pobre também da elite crioula, vão lutar para tentar se libertar, tanto da Espanha quanto dessa administração crioula e chapetone, né? Porque eles eram muito maltratados. É claro que esse levante não vai dar certo, eles vão ser massacrados, vão morrer mais de 80 mil pessoas nesse levante, e o próprio Tupac II vai ser executado, né? Agora a Espanha começa a sofrer, pessoal, em 1800, já na entrada do século XIX. Por quê, pessoal? Porque Napoleão está no poder, vai invadir a Espanha, porque a Espanha não respeitou o bloqueio continental, continuou comercializando com a Inglaterra. Lembra? Eles tinham todos aqueles tratados lá com a Inglaterra, lembra? O Tratado de Utrecht, lembra? Todos aquelas concessões. Então, Napoleão vai lá e invade a França, depõe o Carlos IV, que é o imperador agora da Espanha, e coloca o próprio irmão no poder. Resultado, Napoleão não estava nem aí para a América. Por quê? Porque ele não tinha navios bons, ele era um homem do exército terrestre, não é? Ele não era bom com a marinha. Se ele fosse bom com a marinha, ele não tinha decretado o bloqueio, né? Ele tinha ido invadir a França, invadir a Inglaterra. Mas não, ele ficou em terra. Ou seja, a América não interessava para Napoleão pelo simples fato dele não conseguir chegar aqui. Então, qual que é a questão? Vamos ter um outro abalo. Qual abalo? Não temos quem nos bloqueie, nós vamos rumo à nossa independência. Então, depois desse bloqueio continental, nós vamos ter aí algum tempo para nos organizarmos enquanto colônias. E é aí que a gente vai começar a ter uma liberdade. Vai nascer as juntas governativas, que são lideradas aí pelos crioulos. Onde elas vão nascer? Dentro dos cabildos, pessoal. Dentro daquelas reuniões, aqueles locais de reuniões administrativos, vai nascer essas juntas governativas que vão acabar administrando aí, né, os crioulos vão acabar administrando até meados de 1814, quando a gente vai ter as primeiras grandes revoltas que vão dar certo. Mas antes disso, nós tivemos a divisão dos chapetones. Por quê? Porque parte deles ficou ao lado de Napoleão e parte deles ficou ao lado de Carlos IV, o espanhol. Foi por isso que os crioulos conseguiram fazer as juntas governativas, porque os chapetones estavam divididos, mais preocupados com conseguir fazer com que Carlos voltasse ao trono lá na Espanha. Então eles meio que viraram as costas para a América também. É aí que a gente tem a famosa Revolução Malograda. Por que malograda, pessoal? Porque a grande maioria desses levantes para tentar se libertar, declarar independência, vão falhar. Ou vão levar muito tempo para dar certo. E aí eu vou pôr alguns exemplos aqui para vocês. Mas antes, é interessante a gente frisar que os crioulos tinham muito medo que essas revoluções dessem certo, porque elas tinham muita participação popular. E os crioulos, pessoal, embora eles fossem muito pressionados pelos chapetones, os crioulos são burgueses. Então a gente não pode esquecer, eles não querem dividir o poder com a população. Eles querem ficar no poder, né? É interessante a gente levantar essa questão, deixar essa questão frisada.
Para finalizar hoje, eu vou colocar para vocês 2 casos interessantes, que é o caso da Bolívia e do Equador, que vão decretar independência em 1809, o território que vai vir a se tornar Bolívia e Equador. Eles eram unidos. Mas, para vocês terem uma ideia, a Bolívia levou 16 anos de guerra para conseguir declarar independência e o Equador levou 13 anos de guerra para conseguir a sua independência. Então, quer dizer, foi uma revolução malograda, né? Não deu muito certo, demorou muito, morreu muita gente, né? E o último exemplo, o México, né? Que vai tentar fazer uma revolta aí em 1810 com lideranças religiosas, o padre Miguel Hidalgo e o padre José Maria Morelos. Eles vão tentar aí lutar por reformas políticas, fim da escravidão, igualdade, né? Tá vendo só como as ideias iluministas já estão vindo para cá? Mas, infelizmente, eles vão ser mortos. E olha que interessante, esse levante vai unir os chapetones e os crioulos. Por quê? Porque os padres mexicanos, o Miguel Hidalgo e o José, faziam essa revolta com origem indígena. E tinha uma participação muito grande. Lembra? Os chapetones e os crioulos não querem dividir o poder. Os crioulos principalmente, né? Porque agora eles conseguiram entrar no poder administrativo e não vão largar. Então, olha só, eles se unem aos seus inimigos mortais, os nobres chapetones, para se livrar dessa Revolução Mexicana. Mas mesmo assim ela vai continuar com outra liderança, mas por muito pouco tempo, né? Em 1803, em 1813, os padres morrem, ele segue com uma liderança civil, mas assim, com uma proporção muito pequena, né? Bem menor do que era antes. Pessoal, por hoje é só. A gente vai parar por aqui nessas guerras de independência. Na próxima aula a gente continua. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixem nos posts da Senec Digital, porque eu não estou respondendo o WhatsApp. Está ficando inviável, tá? Deixem lá na Senec Digital que eu respondo para vocês. Não se esqueçam de fazer os deveres. Lembrando, não estamos aceitando deveres por e-mail ou por WhatsApp. Vocês têm que anexar lá no post da Senec, onde eu vou deixar essa aula e onde eu vou deixar os exercícios. Certinho? Pessoal, um beijo, bom feriado, bom final de semana e até semana que vem.